E o técnico Felipe Luiz, do Flamengo, é o treinador com maior invencibilidade no Brasil atualmente. Uma notícia nada boa para o torcedor flamenguista. Everton Cebolinha e Michael estão fora do jogo de sábado contra o Vasco. Jogos da final do Campeonato Carioca vão ser antecipados por conta da data FIFA. E nesse vídeo eu quero trazer notícias do Flamengo, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal, a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação, clicar todas e aproveitar para deixar aquele like. Vamos começar o vídeo falando dessa declaração que o José Boto deu aí a respeito do Flamengo, né? Ele comparou ali a grandeza do Flamengo com do Benfica e o diretor tem propriedade para poder falar do time português porque trabalhou lá. Dá uma olhada no vídeo bem aí e já a gente comenta. Realmente o Flamengo é um clube com uma dimensão, para vocês entenderem, é um Benfica multiplicado por 40, não é? E tudo o que se passa no Flamengo tem uma repercussão enorme, também é algo que qualquer um de nós na Europa não está habituado. Por um maior clube, através do Benfica, que é um dos maiores clubes da Europa, mas mesmo que fosse Real Madrid ou Barcelona, a repercussão, a dimensão do Flamengo não tem... É até difícil de explicar a experienciar, não é? Bom, e aí a gente vê ali nas redes sociais muitos anti-flamenguistas comentando a respeito. Ah, o cara só tá fazendo média. Ah, ele comentou só para ficar bem com a torcida. Ah, claro que o Flamengo não é 40 vezes maior que o Benfica. Entenda uma coisa. O José Boto trabalhou no Benfica, tá? Ele tem propriedade para poder falar a respeito do time português. Ele viu o Flamengo jogando em Belém, a quilômetros de distância do Rio de Janeiro, e viu torcedores por horas na frente do hotel que não arredaram pé para poder ver o jogador, ver o treinador, conseguir tirar foto ali com o ídolo. E, cara, isso não tem na Europa. Claro que tem um movimento ali para querer conhecer o jogador, mas os caras não são assim. No Brasil, o torcedor brasileiro ele é fanático, cara. O torcedor flamenguista de verdade, não os Nutellas. O torcedor flamenguista raiz de verdade, ele é fanático pelo clube. Se ele tem a oportunidade, assim como eu tive de ir lá em Belém assistir o jogo, talvez nunca mais vai acontecer do Flamengo jogar uma final aqui no Pará, e então a gente tem que aproveitar essa chance. Então, viu uma oportunidade de ver o Flamengo, os jogadores, o cara vai ficar na frente de hotel mesmo. Então ele não estava acostumado com esse tipo de coisa, de do outro lado do país encontrar dezenas de milhares de torcedores no estádio. Então, para ele falar isso, não é para fazer média com a torcida, e pode até ser, beleza? Mas ele realmente está encantado com o Flamengo, com o tamanho do Flamengo. E eu tô com o José Boto, tá? O Flamengo é gigante. Claro que pode comparar ele com os outros times do mundo, né? Espalhados aí os grandes times, porque o Benfica é um grande time, se não for o maior lá de Portugal. Bom, mudando de assunto, falando agora do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, tá? Felipe Luiz aí que tem recorde atualmente entre os treinadores do futebol brasileiro, além de ser um treinador muito novo e com uma imensa expectativa em cima dele, o Felipe Luiz está aí há 21 jogos sem perder, e com isso ele carrega a maior invencibilidade no Brasil. O ano do Flamengo é muito bom, o Felipe Luiz até o momento não sabe o que é derrota, e no Campeonato Carioca a classificação para a final está muito encaminhada, a gente pode perder por um gol de diferença que ainda assim consegue se classificar para a final, e o Felipe Luiz vem aí de um trabalho incrível no Flamengo. Ele soma aí 15 resultados positivos e 6 empates em sequência, iniciado no dia 20 de outubro do ano passado, no empate sem gols contra o Corinthians, que garantiu o Flamengo na final da Copa do Brasil de 2024, que seria conquistada pelo Flamengo. Nesse período, o treinador também levantou a taça da Supercopa, já em 2025, além de ter saído na frente do Vasco no último sábado, na disputa por uma vaga na final do Carioca. Então, Felipe Luiz a passos largos de se tornar o maior treinador no país atualmente. Eu acho que tem treinadores que têm mais experiência que ele, então não dá para falar que ele é o maior ainda, até porque ele precisa conquistar títulos de mais expressão, como Libertadores, como Campeonato Brasileiro, talvez uma Recopa Sul-Americana, então precisa de mais títulos para ele poder ser considerado maior, mas está caminhando para esse rumo. Então, parabéns, Felipe Luiz. Nós temos mais uma decisão sábado e, sem dúvida, com essa semana de preparação, o Flamengo tem tudo para fazer um grande jogo contra o Vasco. Bom, falando de jogo contra o Vasco, a gente tem aí notícias nada boas, cara. Por quê? A gente sabe que tem alguns jogadores se recuperando de lesão no Flamengo e esses jogadores estão em processo de recuperação e a gente sabe que, de acordo com cada lesão, o processo ele pode demorar ou não.
Então o Flamengo está se preparando aí na semana para esse jogo contra o Vasco. E aí a gente tem a questão do boletim médico do Flamengo, tá? Vamos lá. Alexandro segue treinando normalmente com o grupo e já está liberado para voltar a jogar. Juninho realizou treinamentos com o grupo, segue se recuperando com o condicionamento físico e também está liberado para poder voltar a jogar. O Ayrton Lucas segue treinando normalmente, ficou à disposição do Felipe Luiz no último jogo e está 100% liberado para jogar. O Danilo fez um treino separado do grupo terça-feira, de recondicionamento físico, tá? Hoje no caso, e está se recuperando desse desgaste. Além disso, existe uma boa expectativa de que o Danilo esteja à disposição do Flamengo para enfrentar o Vasco. O Michael e o Cebolinha, que são os desfalques do Flamengo para esse jogo contra o Vasco, eles já foram liberados pelo departamento médico, mas eles estão aí em processo de recondicionamento físico. Tem que lembrar, o Michael, ele estava jogando bem, inclusive estava sendo titular do Flamengo, e teve um problema na coxa, sentiu ali uma fisgada na coxa, saiu num determinado jogo, eu não tô lembrando qual foi o jogo. E o Cebolinha, cara, tá vindo de uma lesão grave no tendão e é complicado. O Cebolinha, cara, ele tem futebol para ser titular do Flamengo tranquilamente, mas ele bate nessa tecla da lesão, infelizmente, cara, que é um jogador muito bom mesmo, o Everton Cebolinha. E tomara que ele se recupere logo. E realmente o físico dele preocupa o torcedor, preocupa o Felipe Luiz, preocupa a direção do Flamengo, porque, como eu falei, é um jogador que você sabe que tem muito potencial e realmente é diferenciado. Mas a questão da lesão atrapalha muito o Cebolinha. Então o Flamengo tem aí, até o momento, 2 desfalques confirmados contra o Vasco. Michael e Cebolinha, tá? O Everton Cebolinha, não vão jogar esse jogo contra o Vasco. Bom, falando ainda de Campeonato Carioca, a FERJ, ela definiu as datas das finais, né, os 2 jogos do Campeonato Carioca, e por conta da data FIFA, ela antecipou as finais, tá? Então, os finalistas ainda serão conhecidos nos confrontos entre Flamengo e Vasco, que acontece sábado agora, dia 8, e Volta Redonda e Fluminense, que se enfrentam no dia 9. As finais do Carioca serão disputadas nas seguintes datas: jogo de ida, 12 de março, que vai cair numa quarta-feira, e o jogo de volta, 15 ou 16 de março, que vai ser sábado ou domingo. Por quê? A data FIFA vai acontecer entre os dias 20 e 25 de março. Flamengo, Fluminense e Vasco têm sério risco, né, de ter jogadores convocados. Então, se acontecesse a final nesse período de data FIFA, os times seriam prejudicados. Então, a FERJ se adiantou aí, uma boa atitude, né, para o time não ser desfalcado nessas finais. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final e te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, inscrever-se, ativa o sino de notificação e deixa aquele like. Valeu, nação, até a próxima.